Continuando, irmãos, a nossa palestra a respeito do relacionamento entre o cristão e a cultura, demos uma ligeira definição de cultura e vimos alguns posicionamentos históricos que tentam responder até que ponto um cristão pode se relacionar com a cultura dos dias e também do espaço onde ele vive. Então vimos a posição Cristo contra a cultura, Cristo da cultura, Cristo acima da cultura, Cristo paradoxo da cultura e vimos também a posição Cristo transformador da cultura. Agora vamos para a terceira pergunta do nosso estudo. O que as Escrituras dizem a respeito do relacionamento entre o cristão e a cultura? Em primeiro lugar, as Escrituras afirmam que quando a cultura contradiz a verdade revelada, a cultura deve ser relegada ou rejeitada e também combatida. Então, as Escrituras afirmam que quando a cultura contradiz a verdade revelada, a cultura deve ser rejeitada e também combatida. Abra sua Bíblia, por favor, para Levítico capítulo 18, versículo 24 até o 27, que diz assim: Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Então aqui Deus está dando uma ordem muito clara à nação de Israel, para que a nação de Israel não siga os costumes, os valores, as práticas daquelas nações da terra prometida, porque aquelas práticas, aqueles valores é que fizeram com que aquelas nações fossem julgadas pelo Senhor. É interessante que em algumas situações, certas culturas que existiam na época de Israel foram ordenadas pelo próprio Deus a serem destruídas, completamente apagadas da face da terra. Um exemplo muito claro disso é a cultura da nação de Amaleque. Veja o que diz em Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Então aqui houve uma nação, essa nação foi covarde em relação a Israel, porque atacou Israel com muita crueldade, atacou não diretamente o exército de Israel, mas atacou a nação, o povo de Israel, na retaguarda, onde ficavam as mulheres e crianças, e por conta disso, Deus decidiu que iria extinguir, apagar a nação de Amaleque por completo, e assim toda a cultura de Amaleque também seria destruída. Nós sabemos lá em 1 Samuel capítulo 15,
o rei Saul é ordenado a cumprir isso que Deus tinha dito ao povo de Israel fazer ainda anos atrás, né, na época do profeta Moisés. Deus ordena, e a ordem de Deus é muito clara. Saul teria que destruir todas as pessoas de Amaleque, teria que acabar com todo o gado de Amaleque, porque Deus estava decidindo naquele momento, como Amaleque fez algo de errado contra a nação de Israel e parece não se arrependeu no decorrer da sua história, continuou praticando coisas erradas contra Deus, Deus decidiu através de Saul, o rei Saul, destruir completamente Amaleque. Os filhos de Israel eles deveriam cumprir alguns mandamentos que tinham um sentido muito cultural. Por exemplo, eles tinham que cumprir o mandamento de não cortar o cabelo em redondo, nem danificar as extremidades da barba. Olha o que diz em Levítico, de novo, agora capítulo 19, versículo 17. Levítico, capítulo 19, versículo 17. Ele diz: não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. E o versículo ainda diz: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Então, nós temos aqui um costume cultural. O povo de Israel era proibido de seguir a este costume, e é provável que aquele costume cultural tinha a ver com algum elemento da cultura que era contrário à verdade, contrário à palavra de Deus. O versículo 29 também diz, o versículo 28 é que diz, né? Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Então, além de eles não poderem, né, cortar o cabelo de uma certa maneira, e não poderem cortar a extremidade da barba, eles não podiam se ferir. E ao que parece, ferir-se, para aquelas culturas ali, de Canaã, tinha a ver com um culto ou até mesmo uma consulta aos mortos, prática que o povo de Israel era proibido pela palavra de Deus de seguir. Ok? Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz o seguinte, que você não deve, de modo nenhum, seguir costumes culturais que contradizem a verdade de Deus. Então, se aquele elemento cultural não diz respeito àquilo que as Escrituras ensinam, então você deve rejeitar esse costume cultural. Por outro lado, quando a cultura grifa uma verdade eterna, este costume cultural deve ser cumprido com a autoridade do princípio eterno. Então, quando a cultura grifa uma verdade eterna, esse costume cultural deve ser cumprido com a autoridade do princípio eterno, ou a autoridade do princípio que ainda permanece. Paulo impôs costumes culturais ligados à aparência para que durante os cultos a autoridade do homem sobre a mulher ficasse esclarecida. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. O texto é longo, pelo menos o que eu marquei aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 até o 16, o apóstolo Paulo está regulando o culto e depois ele vai falar principalmente da ceia do Senhor. Veja o que diz aqui no versículo 3 até o versículo 6. 1 Coríntios 11, 3 a 6. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo o homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta,
desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Então aqui nós temos um princípio, e um princípio que deve ser guardado independentemente da cultura ou do tempo em que a igreja vive. O princípio é a liderança masculina dentro da igreja. Então, existe esse tipo de ensino na palavra de Deus e nós também devemos guardar, apesar do momento em que vivemos e apesar da cultura em que vivemos. Então, esse princípio dessa liderança, né, dessa responsabilidade que os homens têm dentro da igreja, ele era, nesse contexto cultural aqui, deixado claro por um costume. E qual era o costume? O costume é que as mulheres vinham à igreja e elas oravam com a cabeça coberta, nesse caso, com um véu. E os homens não deveriam cobrir a cabeça. Então, aquele véu era um costume cultural e esse véu era um sinal de autoridade. Não autoridade da mulher, nesse caso, mas autoridade do homem dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo depois vai ensinar como esse princípio deveria ser guardado através de um costume cultural que a igreja mesma tinha, né? É interessante, se você continuar a fazer um estudo relativo, né, aos costumes que a igreja seguia, né, a igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, também há uma menção a respeito dos costumes, né, que o apóstolo Paulo diz, olha, se a mulher quiser saber alguma coisa, pergunta em casa para o seu marido, porque na igreja não fica bem perguntar. Certo? E aí ele diz, porque as igrejas de Deus não têm esse costume. Então tem a ver com cultura, isso daí. E o que eu quero depreender, né, desses dados bíblicos é que quando a cultura grifa uma verdade que é uma verdade eterna, então nós somos assim desafiados a cumprir aquele costume cultural. Continuando, além disso, as Escrituras esclarecem que todo o universo foi criado por Deus e que, por isso, a criação é um reflexo da natureza divina, mas que este universo foi maculado pelo pecado. Então, Deus criou todas as coisas. E quando Deus criou todas as coisas boas, isto é, perfeitas, livres de maldade. Em grande medida, o universo, a criação, é um reflexo da natureza divina. Então, ontem, por exemplo, nós lemos Salmo 19, versículo 1, que diz, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, se Deus é bom, toda a criação é essencialmente boa. A glória de Deus está na criação e seus atributos invisíveis são manifestos nela. E isso também está numa declaração de Romanos capítulo 1, versículo 20, né? Que os atributos invisíveis de Deus claramente se manifestam nas coisas que foram criadas. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e concedeu ao homem também domínio sobre tudo que existe na terra. Isso está lá em Gênesis 1, 26 a 28. Deus também dotou o homem de qualidades superiores à dos demais
seres vivos, né, das demais criaturas deste mundo, e o homem pode, né, e até deve, por missão divina, exercer esse domínio sobre todas as criaturas, né? Então nós lemos, por exemplo, lá no Salmo 8, né, que Deus fez todas as coisas, Deus fez todas as criaturas, mas fez um homem por um pouco menor do que Deus. Então, esta imagem de Deus no homem e esta revelação da glória de Deus na criação não foi completamente perdida. A imagem de Deus no homem não foi perdida. Permanece ainda a imagem de Deus no homem. E a glória de Deus manifesta na criação também não foi perdida. É uma maneira de o homem conhecer a Deus. É uma maneira de Deus se revelar a todos os homens, através da criação. Apesar disso, a criação e o homem foram manchados pelo pecado. O homem desobedeceu a Deus e toda a criação passou a sofrer com a maldição que caiu sobre ela em decorrência dessa desobediência do homem. O pecado contaminou o homem todo e todos os homens estão contaminados pelo pecado, fazendo com que o homem seja incapaz de realizar qualquer ato de pura justiça e de pura bondade à parte de Deus. Então, segue meu raciocínio. Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem. A criação, como Deus a criou, é um reflexo da natureza de Deus, então é perfeita. Perfeita nesse sentido, sem pecado, sem erro. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Podemos conhecer a Deus observando a criação e o ser humano tem condições de governar essa criação. Mas o ser humano caiu. E a sua queda trouxe para ele uma consequência eterna. Uma consequência eterna. Manchou a sua natureza com o pecado. De forma que o homem completamente foi contaminado pelo pecado e toda a criação sofre com a maldição do pecado por conta da desobediência humana. Aí, diante disso, nós podemos nos questionar. Então, se o homem é completamente contaminado pelo pecado, como é que o homem pode fazer alguma coisa boa? Por que o homem ainda é capaz, por exemplo, de fazer caridade? Até mesmo a parte do conhecimento da verdade. Bom, fornecer, por exemplo, um copo de água para o sedento é um ato de bondade. Grifado, inclusive, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que quem der um copo de água para um profeta, por exemplo, vai receber galardão de profeta. É um ato de bondade. Mas como é que esse ser humano pode fazer um ato de bondade se ele caiu? Como? Então, as Escrituras nos mostram que Deus dispensou a todo ser humano o que na teologia é chamado graça comum. E a graça comum que permite que o homem realize coisas boas, que o homem conheça a verdade, apesar de estar totalmente contaminado pelo pecado. Então nós temos, por exemplo, a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 45. Então ele diz, Mateus capítulo 5, versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, coisas boas também acontecem com pessoas más. Essas pessoas também são alvos da graça de Deus. Elas só podem viver, comer, se vestir, acumular, ter momentos de alegria, porque Deus lhes concede. Se não fosse isso, elas não teriam nenhum tipo de paz neste mundo. Lá em Atos, capítulo 14, Atos, capítulo 14,
versículo 15, nós lemos o seguinte. Aqui, o apóstolo Paulo, pregando, ele disse o seguinte: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Isso porque os habitantes daquela cidade queriam adorar a Paulo. Que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, nesse sentido, nós podemos dizer o seguinte: que se Deus, pela sua graça maravilhosa, uma graça comum, dispensou gotas de bondade, de beleza, de justiça e também de verdade entre todos os povos, então nem tudo que todos os povos produzem é mal. Porque Deus está atuando ainda hoje sobre todos os povos, até aqueles que estão distantes da verdade do Evangelho. Então, entre todas as nações, entre todas as pessoas, pode haver pessoas que conhecem uma verdade, pode haver pessoas que atingem uma certa beleza, pode ter pessoas que conseguem atuar realizando certos atos de justiça, e tudo aquilo pode se manifestar na cultura desses povos. Entendem isso? Então, e nesse sentido, nem tudo que não faz parte daquele círculo fechado que nós chamamos cristianismo é errado. Pelo contrário, se houver verdade fora do cristianismo, como o cristianismo é verdade, então aquela verdade pode até mesmo ser considerada cristã. Porque o cristianismo é a verdade. Ele não é um sistema, ele é o sistema, o único que dá certo. E se foi Deus que, pela sua graça comum, dispensou, gotas de verdade entre os povos, aquela verdade que está ali, se é verdade mesmo, é também verdade de Deus. Porque toda verdade, toda beleza, toda bondade procedem de Deus. Não existe outra fonte possível. Somente Deus é verdadeiro. Somente Deus é bondoso. Somente Deus é amor. Ele é a expressão do amor. Quando nós entendemos, até pelo crivo da palavra de Deus, que uma determinada pessoa, mesmo que ela não seja cristã, faz um ato de bondade e a gente identifica que é bondade mesmo pela palavra, então podemos dizer que ele está praticando uma bondade que é um reflexo da própria natureza de Deus. Evidentemente que eu não estou aqui afirmando que todas as culturas são certas, em todos os elementos culturais que existem nessas culturas. Nós acabamos de ver casos até em que Deus ordena que uma cultura seja dizimada. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, pela graça de Deus, o mundo ainda consegue funcionar. E ele só consegue funcionar pensando em todas as culturas, todos os povos, todos os países, até as pessoas que moram na nossa própria vizinhança. O mundo ainda consegue funcionar porque a graça de Deus está atuando sobre ele. E elementos culturais podem ser, no meu entendimento,
saudáveis, bons, porque são influência direta de Deus. Porque só pode haver saúde e bondade a partir do próprio Deus. Então, continuando, as Escrituras nos mostram que Deus dispensou a todo ser humano uma graça comum que permite que o homem realize coisas boas e conheça a verdade, apesar de estar totalmente contaminado pelo pecado. Foi o que eu acabei de explanar. Próxima verdade. As Escrituras relatam exemplos de pessoas que conheciam muito bem a cultura da sua época, mas que permaneceram fiéis a Deus e foram muito importantes na história da salvação. Então aqui nós temos uma outra ideia que nós encontramos em vários lugares das Escrituras. Pessoas que conheciam muito bem as culturas em que elas estavam inseridas e que ainda assim permaneceram fiéis a Deus e foram muito importantes para as pessoas da sua época. Eu vou aqui citar algumas. Primeira delas, José do Egito. José que foi filho de Jacó. José era um hebreu de uma família que tinha uma aliança com Deus, selada pela fé, passada de geração em geração. José foi vendido por seus irmãos como escravo para uma caravana de ismaelitas e ele rumou numa rota comercial para o Egito. Tornou-se escravo do comandante da guarda do faraó, o homem mais poderoso do seu tempo, o faraó. Por conta de uma mentira, foi preso, mas de prisão, Deus o colocou como, de prisioneiro, Deus o colocou como o segundo homem do Egito. E nós notamos na história de José uma grande influência cultural na vida de José. Ele é hebreu e é vendido como escravo para o Egito. Mas notamos em José uma grande influência cultural. Então, José tinha um bom conhecimento econômico e administrativo e demonstrou isso por saber exatamente o que deveria ser feito para contornar os 7 anos de escassez no Egito. Quando os irmãos de José vêm para vê-lo, os irmãos de José não conseguem reconhecer José. Não é interessante isso? Por quê? Eu acho que por 2 razões. Primeiro, porque José se vestia como um egípcio. Não se vestia mais como um hebreu. E segundo, que José não estava falando com os irmãos dele na língua deles. Estava falando na língua dos egípcios. Tanto é que tinha uma pessoa que traduzia José para os irmãos dele. Então ele se dirigiu aos seus irmãos primeiramente por um tradutor. Também José, depois que ele se revelou aos seus irmãos, que o seu pai voltou, veio de Canaã para ver, José. Então José seguiu a prática cultural dos egípcios e ordenou que o corpo do seu pai, Jacó, fosse embalsamado. E o embalsamamento do corpo de Jacó seguiu o costume dos egípcios. Inclusive é dito lá o tempo que o corpo de Jacó precisou para ser embalsamado, segundo aquele costume dos egípcios. E eu acho até isso emblemático, porque a família de José está ali desde sempre ligada ao cumprimento da promessa. E Jacó pede que o seu corpo seja enterrado lá na terra de Canaã. E depois o próprio José pede que também os seus ossos sejam levados. E isso acontece 430 anos depois, lá do Egito, para ser também enterrado no mesmo lugar, na sepultura do seu pai. Então, o embalsamamento proporciona a conservação do corpo necessária para fazer tudo isso. Para fazer essa viagem, que era uma viagem longa, do Egito para Canaã, e também para conservar os ossos de José, que depois são levados lá do Egito, 400 anos depois, lá para Canaã.
Se, por exemplo, se seguisse o costume, né, de enterrar do jeito que está, como é o nosso costume cultural, pode ser que os ossos de José não durassem o tanto que duraram para ser levado de volta lá para Canaã. Outro exemplo, além de José do Egito, nós temos o exemplo de Daniel. Daniel foi tirado do seu lar pela terrível conquista da nação de Judá pelo Império Babilônico. De acordo com o decreto do rei Nabucodonosor, os jovens deveriam ser trazidos para serem eunucos na corte do rei. E eles deviam ter as seguintes qualificações: tinham que ser de linhagem nobre, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, capazes de assistirem no palácio do rei. Então já eram jovens que tinham algum conhecimento. E a estes jovens, além desta exigência prévia de cultura que eles tinham que ter antes, eles deveriam passar por um processo de formação cultural posterior. Deveriam lhes ser ensinadas a cultura e a língua dos caldeus, que era a cultura e a língua da nação inimiga, dos terríveis babilônios. Certo? Agora, é interessante que, se por um lado, né, Daniel tem todo aquele aprendizado da cultura dos caldeus, tem o item da cultura que ele rejeita e rejeita de imediato, que era aquilo da cultura dos caldeus que ele não podia engolir. Então foi ordenado que ele tivesse uma certa alimentação, e aí lá no texto diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele entende isso, ele tem que ser ensinado na cultura e na língua dos caldeus. Mas tem o item da cultura que ele não se deixa ensinar, que é o item da alimentação. Então, é o exemplo de uma pessoa que tem um relacionamento dinâmico com a cultura. Se a cultura não contradiz a verdade, então ele aceita os termos da cultura. Mas se a cultura, naquele item, contradiz a verdade, aí ele rejeita e paga o preço por isso, até morrer, se for o caso. E é interessante que, depois que tudo aquilo acontece, Deus, eu acredito, de forma milagrosa, proporcionou que Daniel, né, e os seus amigos tivessem uma aparência bela, né, até melhor do que a aparência dos outros que comeram das finas iguarias do rei. No fim do capítulo 1 de Daniel, o texto diz que Nabucodonosor, que era um homem notável, achou Daniel e seus amigos 10 vezes mais doutos do que os seus adivinhadores e astrólogos, e estes homens conhecidos, afamados no mundo antigo pelo conhecimento que eles tinham. Não é interessante isso? Então, apesar deste conhecimento cultural, Daniel não permitiu que o conhecimento da literatura e da língua dos caldeus abalasse a sua fé. Daniel não compartilhou da mesma culinária dos caldeus, por motivos óbvios. Os caldeus não seguiam as restrições alimentares que os judeus seguiam, como um sinal da aliança que os judeus tinham com Jeová, com o Deus verdadeiro. Um outro exemplo também marcante é o exemplo do apóstolo Paulo. Indo para o Novo Testamento, temos o exemplo do apóstolo que, né, como cristão, também tinha conhecimento vasto da cultura da sua época. Então, o apóstolo Paulo teve a educação de um rabino, que incluiu mais do que os escritos do Antigo Testamento, mas incluiu os escritos dos antigos mestres judeus, né, que possuíam uma literatura muito vasta. Paulo conhecia a língua grega. Paulo conhecia, provavelmente,
o aramaico, que era a língua do povo da cidade de Jerusalém, da Palestina. Paulo era capaz de discursar em hebraico lá no templo, e ele fez isso em sua defesa, porque os guardas do templo vieram para prender Paulo, e aí ele pede permissão. Eu posso falar? Aí as pessoas começam a fazer silêncio, né? Pode falar. Aí ele se levanta lá e começa a falar. Irmãos israelitas. E quando ele começa a falar essa expressão, irmãos israelitas, ele fala em hebraico, que é a língua do Antigo Testamento. Aí quando os doutores da lei ali ouvem que Paulo começa a falar em hebraico, olha, aí eles guardam ainda maior silêncio. Mas isso é conhecimento, irmãos, é conhecimento cultural. Os judeus não falavam mais hebraico naquela época. Tinham que estudar para você aprender aquela língua. Então, os escritos de Paulo revelam que ele tinha um conhecimento razoável de variadas áreas da cultura. Paulo ilustrou a vida cristã usando o mundo dos esportes, né, do atletismo. Ele ilustrou a objetividade do culto com a música, falando da flauta, da cítara, da trombeta. Ele falou do nosso fortalecimento espiritual usando os itens da armadura romana. Ele falou da nossa salvação nos termos de um universo escravista, né, ou escravocrata. Paulo podia levar os princípios eternos da revelação especial que ele recebia à sua prática, porque conhecia bem os costumes judaicos em que ele fora criado e também conhecia bem os costumes dos povos helênicos, né, e helenizados que ele estava evangelizando. Paulo chegou a citar poetas conhecidos das pessoas do seu tempo para manter algum tipo de contato e apresentar o evangelho. Não, quando, por exemplo, ele vai para Atenas, ele diz assim: bem como escreveu um dos seus poetas. Aí ele cita um poeta. E esse poeta era um poeta grego bem conhecido, um poeta chamado Epimênides. E o apóstolo Paulo podia citar. Então, quando Paulo, por exemplo, queria demonstrar um princípio ético, ele poderia citar um outro poeta. E noutra ocasião também, né, falando a Tito, ele citou um poeta que estava criticando, né, os cretenses, né? Porque você sabe que a fama dos cretenses é essa, como disse um dos poetas. E aí ele faz uma citação. Então, apesar desse conhecimento cultural, o apóstolo Paulo não negociava com a cultura de sua época, se essa prejudicasse o cerne da mensagem que ele pregava. Então, para Paulo, o meio de salvação dos perdidos era a pregação do Evangelho. Somente a pregação do Evangelho. E quando ele escreve para os coríntios, ele vai dizer que ele rejeitou a retórica grega, rejeitou as palavras de filosofia. Então, na época de Paulo, havia uma arte mesmo de convencer as pessoas, que era a retórica. E o apóstolo Paulo conhecia essa arte, mas ele não usou essa arte, a arte do convencimento do público, porque ele não queria anular a mensagem do Evangelho. Ele queria que a conversão dos coríntios não se baseasse em sabedoria humana, mas se baseasse na palavra da cruz. E sabedoria humana é justamente isso. Aqueles recursos que os oradores usavam na época de Paulo para poder tentar convencer as pessoas. E para finalizar os exemplos aqui desse ponto, eu gostaria de citar o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um conhecimento cultural inigualável. Aos 12 anos de idade, Jesus já tinha condições de conversar com os doutores da lei, aquelas pessoas que faziam parte da sua cultura. Uma coisa que eu aprendi estudando o judaísmo, inclusive o judaísmo
dos tempos de Jesus é que judeu não é crente, não. Não pense que judeu é um evangélico dos nossos dias, não. Ele tinha uma série de crenças, poderia inclusive se converter ao Deus verdadeiro, mas não é porque você é judeu, como o apóstolo Paulo mesmo diz, né? Nem todo que se diz judeu é verdadeiramente judeu. E Jesus Cristo podia debater com os doutores da lei da sua época e aos 12 anos de idade, encarando o fato de que Jesus deixou o uso dos seus atributos divinos, né? E deixou o uso, não deixou os atributos, como onisciência, por exemplo, na sua humilhação, e levando em consideração que no ministério dele ele podia ver o futuro, ou certos fatos do futuro pelo poder do Espírito Santo, isso indica que Jesus teve que estudar, ele teve que ler, ele teve que entrar em contato com a literatura rabínica, por exemplo, dos seus dias. Teve que ler para aprender as Escrituras. No decorrer de sua vida, Jesus esteve presente em atividades culturais. Jesus esteve presente em casamento, em funeral, em banquete. Jesus frequentava a sinagoga. Jesus também ia para Jerusalém para fazer parte das festas dos judeus. Jesus esteve presente num julgamento, ou pelo menos quiseram que Jesus estivesse presente porque queriam julgar uma mulher supostamente pega em adultério na presença, né, de Jesus, e ele estava lá. Então, ele tinha contato com eventos culturais e me parece, pela descrição do Novo Testamento, dos 4 evangelistas, que Jesus não se eximia de participar desses eventos. Ele era, me parece, um cidadão judeu normal, não afastado, não isolado sempre, mas que conhecia a multidão, o que a multidão fazia e interagia com essas pessoas. Jesus era capaz de ensinar contando histórias que tinham muita relação com o cotidiano e a vivência cultural das pessoas a quem ele pregava. Então ele contou parábolas como a do semeador, da ovelha perdida, do filho pródigo, do grão de mostarda, do juiz iníquo, dos talentos, das virgens. Todas essas parábolas demonstram um profundo conhecimento cultural que o Senhor possuía. Ele não somente citava costumes culturais, mas também os aplicava precisamente às verdades eternas que ele queria ensinar. Então Jesus era o melhor professor, ele foi, continua sendo, o melhor professor de toda a história. Jesus conhecia profundamente o erro dos seus opositores, ele era capaz de, numa pregação, alistar os erros da falsa religião judaica dos seus dias e apontar o cerne, qual era o centro, dos problemas espirituais. Por quê? Porque ele conhecia aquela religião. Jesus era imbatível no debate, ele tinha condições de desconcertar qualquer pessoa que com malícia lhe viesse fazer uma pergunta para tentar enredá-lo em uma armadilha. Jesus era capaz de, usando uma simples moeda, desmontar uma teia de enganos que talvez o prenderia para entregá-lo aos romanos ou a um dos partidos dos judeus. Lembra disso? É lícito pagar tributo a César? Pergunta difícil, né? É lícito pagar tributo a César? Se ele disser assim, não é lícito, vai ter problema com quem? Com César, né? E se ele disser, é lícito, aí vai ter problema com quem? Com os judeus, né? Então, é um beco sem saída. Para mim e para você, mas para Jesus não era. Me dá uma moeda aí. A imagem que tem nessa moeda é de quem? Aí responderam, de César. Aí ele disse, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Espetacular.
Nem em 1000 vidas eu pensaria numa resposta dessa aí. Nem eu, nem você. E essa resposta, no meu entendimento, depende de conhecimento cultural. Não tem como você responder essa pergunta apenas, veja bem, apenas limitado, eu vou dizer assim, ao seu círculo religioso. Tu tens que conhecer também o mundo em que tu vives para poder responder adequadamente. Então, ao conhecer a cultura em que viveu, Jesus não se afastou da verdade. Pelo contrário, ele se tornou um eficiente porta-voz desta verdade, aplicada às pessoas do seu povo e dos seus dias atuais. E apesar de conhecer sua cultura, Jesus não se dobrou a essa cultura. Por exemplo, Jesus não se dobrou ao racismo que havia na cultura, que considerava os samaritanos impuros. Jesus não se dobrou ao legalismo daquela cultura, daquela religião, porque religião é uma face da cultura também. Jesus não se dobrou ao desprezo que as pessoas tinham naquela época pelas crianças e pelas mulheres. Jesus não se dobrou. Por quê? Porque ele recebeu as crianças para abençoá-las e ele também se deixava ser ajudado pelas mulheres. As primeiras pessoas para quem Jesus Cristo se manifestou ressurreto foram, as mulheres. Jesus não se dobrou às conveniências do elitismo social. Jesus não se dobrou ao apelo dos revolucionários da sua época e nem se dobrou ao conforto dos reacionários. Jesus não, considerando todos os elementos culturais com que Jesus Cristo interagiu, podemos dizer com plena certeza, Jesus não se dobrou a nenhum deles que contradizia a verdade. Jesus não se dobrou a nenhum deles. Jesus foi crucificado exatamente porque não atendeu aos anseios culturais dos judeus e também aos anseios culturais dos gregos. Jesus foi o Salvador prometido e nunca o Cristo ou o Messias que os judeus ou os gregos queriam. Certo? Apesar de, como eu já disse, interagir com a cultura quando isso não fazia mal nenhum, ter um grande conhecimento cultural como ele demonstrou que tinha, Jesus Cristo foi crucificado justamente por não atender aquilo que a cultura, de forma errada, dizia que ele deveria ser. Então, diante desses argumentos bíblicos, que a gente pôde colher das Escrituras, a que conclusões nós podemos chegar? E eu vou aqui, irmãos, destacar três conclusões. Então, a primeira conclusão é a seguinte: apesar da cultura estar contaminada pelo pecado, ela pode ser uma fonte da verdade, à medida que não contradiz os dados bíblicos, não deturpa a razão e se aplica à esfera certa da vida humana. Então, como eu já disse, a cultura pode ser uma fonte de verdade, porque Deus é soberano, Ele é verdadeiro, seu plano é imutável e perfeito, e Deus decidiu, por sua graça, derramar gotas de verdade que molharão os seres humanos envolvidos com a cultura através da revelação divina, na criação, na consciência e na providência. Então, quando um cientista, por exemplo, publica uma tese obtida mediante a observação da realidade, e esta tese não contradiz a Escritura,
não é irracional e se limita a responder questões ligadas àquela área de conhecimento, então essa tese pode ser tida como verdadeira. Ela pode ser lida pelo cristão, pode até ser defendida pelo cristão. O cristão pode, inclusive, entrar em contato com aqueles produtores culturais que não parecem estar refletindo a verdade nas suas produções, com uma postura crítica, mas deverá ter uma base razoável de conhecimento bíblico e experiência na fé para poder encarar de frente autores, cientistas, artistas, políticos que se opõem ao cristianismo. É possível ouvir música que não foi escrita necessariamente por um cristão e ainda ficar mais convicto de que aquela música glorifica a Deus em um certo sentido. E aqui eu gostaria de citar um exemplo muito marcante. É o exemplo de um escritor chamado C.S. Lewis. Ele diz que no início da vida acadêmica dele, ele era ateu. Isso ele descreve muito bem num livro que ele escreveu chamado, em português, Surpreendido pela Alegria. E uma das coisas que o levou a reconsiderar a sua crença, de que Deus não existia, foi ouvir uma música, e não somente ouvir, mas ver a capa de um disco, de uma música, um cartaz de uma música, que foi escrita por um compositor que, no meu entendimento, até agora, não era cristão de jeito nenhum. Um compositor alemão chamado Richard Wagner. E aí o C.S. Lewis diz que a impressão que ele teve, quando ele viu aquilo ali, eu acho que ele teve uma experiência assim, estética, uma reflexão e tal, que ele chamou aquela experiência de alegria. E é interessante que o C.S. Lewis diz que ele sentiu aquilo e aquela sensação era como se faltasse alguma coisa na vida dele. Não era uma satisfação que ele tinha, mas sim uma sensação de perda, de falta. Algo assim que está distante, que você quer alcançar, mas não sabe muito bem o que é. Certo? E como foi que ele teve essa sensação? Foi lendo a Bíblia? Inicialmente não. Foi tendo contato com algo da cultura que de alguma maneira encaminhou esse autor, esse pensador, para reconsiderar suas crenças, reconsiderar aquilo que ele entendia ser verdadeiro. E passo a passo ele foi seguindo, e você precisa ler o livro para entender. Passo a passo, ele foi seguindo na direção da crença em Deus, até que no final do livro, estou colocando aqui o final do livro já para te adiantar o resultado, ele chega então à sua crença em Deus. E depois se torna um dos escritores cristãos mais lidos, e mais influentes, mais perspicazes do século XX. C.S. Lewis. Bem, outra conclusão. Quando os cristãos se isolam da cultura odierna, da cultura dos dias de hoje, com medo de se contaminarem pelo simples contato com a cultura, dois efeitos negativos são gerados. Primeiro efeito negativo. Os cristãos criam uma subcultura que é apenas uma imitação barata da cultura em voga. Entende isso? Então, por exemplo, o sujeito diz assim, olha, eu só posso escutar música evangélica, mas eu gosto tanto de cantor fulano de tal. Aí ele pega a canção lá do cantor fulano de tal, troca a letra para ser uma letra evangélica e cria uma versão gospel para ele cantar na igreja. Então, esse é um dos efeitos negativos, no meu entendimento, de o cristão adotar um posicionamento de completa distância ou de pretensa
distância, ele pretende, mas não consegue. Pretensa distância desse meio cultural. Isso porque, na verdade, ninguém pode fugir absolutamente do contato cultural. Não é possível alguém aprender a tocar violão, por exemplo, e não usar os mesmos acordes que todos os outros músicos usam nas outras músicas. O que acontecerá com este músico, por exemplo, né, que se afasta completamente, que não tem contato com a teoria vigente, né, dos acordes e tudo, esse distanciamento faz com que ele acabe deixando de dominar a linguagem musical e fazendo sempre uma música de segunda categoria. Ao invés de ele fazer uma música de qualidade, ele vai ficar sempre fazendo uma música de menor qualidade. Então é por isso que notamos que aquele cantor evangélico que tem voz parecida com aquele cantor lá de fora, porque é sempre uma imitação. Ao invés de fazer algo novo, a partir de um conhecimento mais rebuscado, né, mais atencioso, então a pessoa fica fazendo sempre por tabela e acaba não sendo muito criativo. Quando um músico cristão está em contato com a cultura local, ou com a cultura musical, com aqueles devidos cuidados, ele também pode receber o que há de melhor na música, avaliar este material à luz do seu cristianismo e levar a sua arte ao caminho mais adequado e a um caminho de qualidade. O outro perigo, né, o outro efeito negativo de se isolar da cultura completamente é que, quando um cristão está envolvido com a cultura, ele não somente pode ser influenciado por ela, mas ele pode influenciar a cultura. Ele pode interagir. E a sua visão de mundo vai fazer o quê? Vai melhorar a cultura que está vigente. E nós temos vários exemplos na história. Um exemplo muito bom é o exemplo do compositor alemão Johann Sebastian Bach. O Johann Sebastian Bach é conhecido por ter uma vida muito piedosa. Uma das coisas que ele fazia era, toda vez que ele terminava uma música, ele escrevia então a sua partitura, ele colocava sempre as iniciais que queriam dizer só a Deus a glória. Isso é encontrado hoje, naqueles manuscritos, ainda hoje. E dificilmente, eu acho que não há ninguém que faça isso. Um musicólogo, aquela pessoa que estuda música, vai dizer que a obra de Johann Sebastian Bach não tem qualidade. E ele não somente, né, conseguiu aprender todas as formas musicais que estavam sendo utilizadas na cultura e na sua época, como também ele elevou essas formas a uma qualidade assim impressionante. Impressionante. E quanto mais você estuda, mais você pensa, mas como é que esse sujeito conseguiu imaginar uma coisa dessas? Os especialistas dizem, e ele é praticamente uma unanimidade. Você pode perguntar aí para uns 10 músicos que, por exemplo, tocam violino, tocam violão, tocam piano, e talvez 9 desses 10 vão dizer, o meu compositor preferido é Johann Sebastian Bach. Se esse sujeito estudou, por exemplo, num conservatório, numa escola de música, alguma coisa assim, e pôde entrar em contato com essa cultura, de 10, 9 provavelmente vão dizer, o meu compositor favorito é Johann Sebastian Bach. E talvez esse que sobrou aí está na dúvida ainda, né? Poucos autores duvidam da piedade dele e acredito que nenhum musicólogo, crente ou descrente, questiona a qualidade de produção cultural dele. Outros músicos são imensamente gratos à produção dele e foram influenciados diretamente por ele.
Então aqui eu cito o próprio Villa-Lobos, que dedicou, é um compositor brasileiro, uma vasta parte da sua obra para homenagear, né, o Johann Sebastian Bach, e Villa-Lobos nem era crente, né, nem era cristão, não era protestante. Por fim, o cristão tem obrigação de conhecer bem a cultura contemporânea para que realize bem a sua missão no mundo. Não é possível combater um erro doutrinário, um erro filosófico, uma ideologia ou até mesmo um comportamento com honestidade sem conhecer as suas afirmações principais. Quem são os seus principais líderes? Qual é o seu desenvolvimento histórico? Quais são as suas manifestações atuais? Nós podemos nos precaver com mais sabedoria do erro quando nós conhecemos mais objetivamente a cultura que nos cerca. É provável que muitos líderes, que muitos cristãos que condenam nas suas falas determinadas práticas não tenham propriedade para fazer essas críticas. Não tem conhecimento de causa, não se preocupou, por exemplo, em fazer uma leitura, talvez até uma leitura básica a respeito daquele assunto. E falam, e criticam, e não pesquisam, e não leem. Isso daí, certamente, irmãos, é péssimo. Dá, inclusive, um grande mau testemunho. De tal forma que, ao invés das pessoas se aproximarem de nós, porque sabem que nós estamos falando com honestidade a respeito de um assunto, essas pessoas ficam se afastando de nós. Porque elas veem que nós não estamos preparados para falar a respeito daquele assunto. Então, nós temos várias crenças que são importantíssimas e a gente deve lutar por essas crenças. Mas quando a gente for debater, a gente tem que ter propriedade para falar. Temos que ler mais, temos que talvez ver mais, para que nessa aquisição de conhecimento, a gente tenha condições de combater o erro e realmente pregar aquilo que é verdadeiro. Irmãos, mais uma vez agradeço a atenção de todos. Este assunto que a gente acabou de expor nesta noite não é um assunto muito fácil, mas acredito é um assunto muito importante. Pode ser que o irmão tenha várias dúvidas a respeito daquilo que foi dito nesta noite, e nós estamos certamente dispostos a, numa conversa assim mais pessoal, tentar esclarecer mais aquilo que talvez durante a exposição, por causa do tempo, não ficou muito claro. Mas espero que, a partir desse relacionamento dinâmico com a cultura, que consiste em conhecer a cultura, mas não aceitar tudo dela, nós possamos servir a Deus de maneira mais verdadeira, de maneira mais eficaz, para sermos, para nós realmente cumprirmos a nossa vocação de sermos sal da terra e também luz do mundo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.